Saudação de paz para todos os amados irmãos que estão agora nos ouvindo, com a perspectiva de mais um trimestre estarmos estudando esta lição maravilhosa. A primeira lição, irmãos, da editora Betel, e quando eu faço referência da editora Betel, porque também eu comento as lições CPAD. E esta lição ela vai ser muito importante, não é para demonstrar a teologia da prosperidade ou do não sofrimento, mas essa lição vai ser importante para entendermos que os crentes, os cristãos, eles passam por momentos difíceis, mas o Senhor livra, protege e ajuda, né, a vencer a batalha e a guerra. Então, essa lição, ela é extraordinária. E nós vamos aprendendo o que é vale. Você sabe o que é vale? Não sei. Eu sou uma pessoa da roça, uma pessoa que andava entre os vales e montanhas, e, portanto, eu sei, assim, de forma até talvez mais prática do que possivelmente você que esteja me ouvindo agora. E, portanto, vale é uma extensão de terra baixa que fica entre uma montanha e outra. Eu ia mostrar aqui a foto, mas talvez até dê para mostrar aqui no vídeo, quando eu for editar. Então, entre uma montanha e outra montanha fica o que chamamos de vale. E o deserto, na verdade, eu acho que é mais familiar, porque a gente está sempre vendo nas reportagens o vale, o deserto do Saara, o deserto de Negueba, o deserto de muitos desertos que corresponde a uma grande extensão desabitada, e geralmente é um lugar onde se tem areia, né? Areia é um lugar inóspito, um lugar onde de dia é muito quente e à noite é muito frio. Então, o deserto é um lugar onde você passa a maioria das vezes, quando vai atravessando, sozinho, mas provido de muita água, provido de muita, de muita coisa que venha a fazer você atravessar o deserto. Então, geralmente as pessoas usavam objetos típicos de deserto, né? Assim, nós temos o odre. O odre é tipo uma cabaça, né? Feita de pele de animal, onde se botava água ali dentro, né? E aquela pele do animal fazia com que a água permanecesse fria em pleno deserto. E animais, por exemplo, os animais, na verdade, não são todo animal que se adapta ao deserto ou que pode atravessar um deserto. Geralmente se usado o camelo, porque além dele tomar muita água e passar muitos dias sem beber a mesma, então é indicado que o camelo é o animal mais apropriado para atravessar grandes faixas de terra, ou por que não dizer o deserto. Então, a lição de hoje é a primeira lição desse terceiro trimestre. Ela vai nos orientar como, de fato, você deve permanecer em meios a vales e deserto. O vale e o deserto é uma metáfora quando nós dizemos que alguém está no deserto, alguém está passando pelo vale.
não é que a pessoa esteja literalmente passando pelo vale entre montanhas, mas a situação com que a pessoa está passando é uma situação que é metafórica, que pode-se dizer que a pessoa está passando pelo vale. Mas antes de chegar a esse ponto, eu acho que eu já estou adiantando um pouco, a nossa lição na leitura complementar, na quinta, na sexta, no sábado, na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta e no sábado, ela traz uma relação de situações que aconteceram em pleno deserto. E Gênesis, capítulo 21, versículo 14 a 19, fala de uma situação que se deu com Agar e seu filho Ismael. Então, chegou o momento de não ter mais água, de não ter essa substância primordial para continuar a vida, até porque a ciência, ela dá uma quantidade de dia que você pode ficar sem comer e uma quantidade de dia que você pode ficar sem beber. Então, você pode ficar vários dias sem comer, mas sem beber a coisa é mais feia. Então, Agar se viu nesse momento complexo de sua vida, aonde não tinha água, mas Deus estava ali em pleno deserto. Isso eu estou falando literalmente, a Bíblia fala literalmente, não é metaforicamente. Em pleno deserto, o Senhor abriu a fonte de água e Agar e seu filho continuou vivendo. 1 Samuel 17, vamos acompanhar aqui, irmãos, 17, 1 a 4, fala sobre o deserto, que diz assim: E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra, e congregaram em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam aonde? No vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Então, o vale vem a simbolizar lugar, muitas vezes, de emboscada. O vale, muitas vezes, vem a significar o lugar onde se dá as grandes batalhas. O vale é o lugar de armadilha. O vale é o lugar aonde você está encurralado. Mas o vale também é o lugar onde Deus dá a vitória. Vamos ver aqui o versículo 51 e 52. 1 Samuel 51 e 52. Diz assim: Então os homens de Israel e Judá se levantaram, jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então veja que aqui o vale é o lugar onde Deus também dá vitória ao seu povo, dá vitória à sua igreja. Então assim, tanto o deserto como o vale vem a representar lugares de dificuldades, vem a representar muitas vezes momentos difíceis que nós estamos passando, conflitos, muitas vezes perseguição de patrão na empresa, muitas vezes perseguição dos pais, da família, muitas vezes perseguição de vizinhos. Então, o momento que representa o vale na nossa vida são esses momentos. São momentos de deserto onde muitas vezes você está passando sozinho, só você e Deus. Certo? Só você e Deus. Então, eu agora lembro de uma música do cantor Samuel Mariano, que inclusive eu estava no momento em que estava compondo essa música, né? Que diz assim: Deus permite no deserto você passar, mas não se esqueça que no deserto o meu Deus também está.
No deserto não tem amigos, no deserto não tem irmão, no deserto não tem água, no deserto não tem pão. Há deserto de muitas maneiras, mas você tem que passar. Não se esqueça que no deserto o nosso Deus também está. Deus permite no deserto você passar. Esse é o primeiro CD de Samuel que eu considero o melhor de todos. Bom, então o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que o vale e o deserto, eles são intercambiáveis entre si, ou sinônimo entre si, no sentido de que você pode estar encurralado, passando pelas dificuldades, ou do vale, ou pelas dificuldades do sol escaldante do deserto, ou do frio, né? E até um salmo que diz assim, olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Então, o deserto não é coisa de pessoas que não têm Deus, porque há uma igreja aí, e vocês vão saber logo de cara, que diz que se você é filho de príncipe, se você é filho de rei, você é príncipe. E filho de príncipe não nasceu para sofrer. Príncipe nasceu para viver de vida boa. Isso é conversa, irmão. Isso não funciona com a Bíblia. A palavra de Deus nos fala que Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não está dizendo, olha, você é filho de Deus, você não vai sofrer. Você vai viver na Disney, em Bahama. Você vai viver só de água de coco e rede, sombra, água fresca. Não, irmãos. A Bíblia está muito clara, mostrando que o caminho é estreito e que você, como filho de Deus, você vai passar por momentos difíceis. Por quê? Porque você está vivendo em um mundo decaído, certo? Você está vivendo num mundo decaído. Então percebemos que muitas coisas do nosso sofrimento vêm sobre nós por causa realmente do nosso erro, por causa realmente do nosso pecado, mas não somente por causa de pecado, como pensava Bildade e Elifaz. Eles pensavam que o sofrimento de Jó era resultado de pecado. E que se ele confessasse o seu pecado, ele ia viver a vida regalada que ele estava vivendo todo o tempo ali no contexto do Oriente. Então, o que é que se percebe? Se percebe que a teologia de Eliú, Bildade, Zofar e Elifaz não era verdadeira. Não quer dizer que eles não falaram a verdade em algum momento, falaram sim. Mas esse negócio de dizer, olha, se você é filho de príncipe, você não vai sofrer, isso é conversa, porque o próprio Jesus disse que você teria aflição. E também a palavra de Deus diz que Jesus, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo repreende, corrige todos quanto ama. Então é conversa. A Bíblia diz que todo aquele que não traz essa doutrina, então não receba. Agora, obviamente que no meio desse sofrimento, Deus faz você ter superação, Deus faz você sair dessa, Ele te abençoa muito mais. Isso é verdade, isso não é fácil. Então, falso. Então, outro sofrimento que nós atraímos em nossa vida é porque nós servimos a Deus. Quantas vezes a gente não somos perseguidos, estamos passando pelo deserto, pelo vale, por causa que somos crentes na empresa, né? Somos crentes na rua, claro. O vizinho não gosta de você porque você é crente. Então, você adquire esse sofrimento para você. Mas a Bíblia diz
que Deus não nos prova além da força. Eu queria até explicar um versículo aqui, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, que diz que Deus não prova além da força. Agora, vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 8. 2 Coríntios 1 e 8. Veja o que é que diz, as palavras do apóstolo Paulo. Porque não queremos, irmãos, que ignorei a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar. O texto está dizendo que ele foi agravado mais do que ele podia suportar. Espera aí, então como é? Deus prova além da força ou não prova? Deus não prova. O que Paulo está usando aqui é uma figura de linguagem chamada de hipérbole, aonde a pessoa exagera para demonstrar o sofrimento, a dificuldade que foi para ele chegar até ali. Então, alguém me apresentou esse versículo aqui mostrando que Deus prova além da força. Deus não prova além da força. Até porque Deus seria injusto. Como é que você bota uma carga no seu filho se ele não tem condição de levar? E ainda assim você punir esse filho. Então não tem, não tem essa. Eu queria que os irmãos lessem também João 16:33, 1 Pedro 5:9, 1 João 5:4, certo? Agora, uma coisa é certa, que Deus prova e o diabo tenta. Deus não tenta ninguém, mas o diabo, ele tenta. E nessa tentação a Bíblia diz que Deus dará o escape, né? Então Deus dará o escape e ele vai transformar, mudar o quadro da história, como mudou a história de Jó, que virou o cativeiro de Jó, e mostrou ali naquela visão de Ezequiel no vale de osso seco que ele é o Todo-Poderoso. Então tem aquela frase que diz assim: não diga para Deus que você tem um grande problema. Diga ao problema, o meu Deus é grande. Então, seu Deus é grande, nosso Deus é grande. E se você está passando, meu irmão, minha irmã, por alguma dificuldade, se faz 1 mês, 2, 3, 1 ano, 2, você está no vale, você está no deserto, não se desespere, nem perca a esperança. Porque o nosso Deus, assim como ele lembrou de Noé, ele está bem lembrado de você. Deus não se esquece de ninguém. Então que essa lição, ela venha para mostrar que os dois lados da moeda, você passa pela dificuldade muitas vezes porque é Deus que está te provando. Outras dificuldades você passa porque você pecou. Outras dificuldades você passa porque deixa de servir a Deus. Então, são alguns desertos, mas geralmente os desertos que você passa por permissão de Deus, na perspectiva de correção, de Deus vai te dar o escape e você vai ser um vencedor, né? Então, que Deus abençoe, que Deus nos ajude e que tenhamos uma ótima lição. Fiquem todos na paz do Senhor.